E aí, meus bidos ranqueadores, e aí, meus bidos que gostam de uma ótima indicação. Bom, galera, hoje eu estou aqui para listar as 10, ou melhor, 30 melhores obras que eu consumi no ano de 2024. Diferente de tudo que eu já cheguei a fazer aqui em outros anos, seja dividido entre vídeos de série, HQ, filme, ou até mesmo fazendo um vídeo ao vivo só sobre o filme, eu decidi fazer um vídeo colocando tudo isso numa tacada só, basicamente dando 1 minuto ou menos para falar de cada obra que eu assisti, o que eu achei, o porquê que você deve assistir e ao mesmo tempo deixando bem claro que essa é uma lista de coisas que eu realmente consumi nesse ano, ou seja, não são necessariamente obras que saíram no ano de 2024. Que merda, hein? Mas ao mesmo tempo eu vou tentar ao máximo colocar na lista obras que saíram no ano de 2024 exatamente para fazer jus a isso, não é mesmo? Então, vamos começar com os bônus. O filme Música, que tem uma montagem muito legal e é muito gostoso de assistir. Guerra Civil é um belo de um suspense que traz uma baita crítica sobre os jornalistas. Ultimate Homem-Aranha, o quadrinho, trouxe um frescor para o personagem e o personagem de volta aos fãs. Basicamente, os fãs do Homem-Aranha voltaram a querer ler Homem-Aranha. E a comédia romântica brasileira, Talvez Uma História de Amor. Gente, que filme comfort, sério mesmo, eu fiquei muito feliz de ver esse filme e eu vi ele muito aos 45 do segundo tempo, faltava 3 dias para acabar o ano, eu vi esse filme e eu simplesmente amei ele. Eu vou começar roubando, mas Planeta dos Macacos, O Reinado e Planeta dos Macacos de 1968. Essa é uma franquia que eu adoro, eu acho muito divertida, eu acho muito bem dirigida, eu gosto muito de como os filmes sempre proporcionam algo diferente. E nesse ano de 2024 eu não só vi o primeiro filme, o clássico, foi muito interessante ver os plot twists e o quão atemporal ele é um filme que não soa datado, é um filme muito bom ainda nos tempos de hoje, tal como Planeta dos Macacos, O Reinado trouxe um frescor, trouxe algo novo, mostrou que ainda tem muita história para se contar neste universo, mesmo que o protagonista seja outro, mesmo que a gente esteja em um outro ano, e o final promete tanto. Que juro, se não foi o melhor final de um filme de 2024, foi um dos melhores finais do ano, porque eu fiquei extremamente hypado na ponta da cadeira quando o filme acabou. Only Murders in the Building é uma série muito comfort, muito legal, mas com um suspense muito bacana. Parece que eles pegaram o tipo de narrativa à la Agatha Christie, onde você tem uma morte e um mistério para se resolver, mas ao mesmo tempo tem um tom muito leve. Ela tem basicamente 2 velhos fracassados e uma garota nova que também já é fracassada. Então, o modo como eles casam tudo isso e como eles vão unindo as histórias desses personagens para com os casos que vão acontecendo no prédio em que os 3 moram e como eles vão se unindo e ao mesmo tempo como as temporadas vão evoluindo e trazendo o nosso tempo atual, sabe, em busca de mudança para esses personagens, eles querendo ganhar dinheiro com as histórias que eles estão tendo, fazer um podcast, fazer um filme, fazer um teatro e por aí vai, torna tudo muito divertido. São basicamente 10 episódios por temporada, cada temporada é um caso diferente e ao mesmo tempo esses personagens vão evoluindo e traz participações pra lá de especiais dentro do universo hollywoodiano que são muito bacanas de acompanhar. Os quadrinhos de Power Rangers. Não, eu não esqueci o que eles conseguiram fazer aqui. Porque, por mais que eu ame muito o universo de Power Rangers, foi uma coisa muito que fez parte da minha infância. Eu sei que é nostalgia, mas ler um quadrinho que trouxe desenvolvimento para os personagens, que se aprofundou dentro da mitologia desse universo e conseguiu melhorar ele, principalmente o My Morphin, que é um universo que não foi o Power Rangers que eu mais assisti na minha infância, foi muito, muito legal. Então eu deixo muito recomendado aqui os quadrinhos dos Power Rangers, tanto o Go-Go quanto o My Morphin. Eu só li o primeiro volume de cada um, mas ao mesmo tempo me divertiu muito e eu estou extremamente ansioso para ver o que eles vão fazer no futuro, porque as tramas são boas, elas estão encaixadas dentro das séries e ao mesmo tempo parece que tem muita coisa para desenvolver e para aprofundar e parece que eles têm bagagem para isso. Então enfim, eu tô muito ansioso pro que vem no futuro e a arte é simplesmente maravilhosa nos 2 quadrinhos, nas 2 fases. Surpreendentes X-Men é um quadrinho que eu não esperava gostar tanto e principalmente num ano em que eu mais li X-Men na minha vida e eu li diversas fases, eu acho que muitos podem até me julgar por não ter aqui o Chris Claremont, mas Surpreendentes X-Men é um quadrinho que funciona muito para você chegar, para você entrar e por mim tem uma dinâmica tão boa, tem assuntos tão diferentes, sabe? Ela parece tão renovadora, pensando em uma
em um time que teve tantas décadas de quadrinhos, o modo como eles trabalham os personagens, criam um novo time, como eles conseguem trazer temas atuais, como você quer se curar do seu DNA mutante, e ao mesmo tempo traz um vilão que você não espera, e tudo isso com muita ação, é muito divertido. É um quadrinho muito atemporal, muito dinâmico e, caraca, que deixa muito claro a essência desses personagens e tornam eles mais irados do que nunca. Herege é um filme que traz duas garotas buscando passar a mensagem de Deus para certas pessoas que podem ser ateias, e elas acabam numa casa onde tem um certo homem que está querendo fazer um jogo psicológico com elas para ver se elas realmente têm essa crença ou se elas não foram modificadas durante a vida delas para acabar nessa crença. O modo como esse filme trabalha a discussão da fé, como vai brincando com isso, como vai se tornando um suspense aos poucos e como o Hugh Grant tá espetacular no seu papel, onde ele parece um cara bondoso, mas que ao mesmo tempo você não pode confiar, mas que ao mesmo tempo ele pode ser mal, mas ao mesmo tempo não tem nada de verdade que indique que ele seja mal. É simplesmente apavorante e muito legal. Eu acho que no final do filme ele acaba escorregando, porque ele acaba dando situações que fogem da realidade, mas ainda assim ele tem uma mensagem muito clara, ele tem uma mensagem muito boa e ele tem uma discussão muito legal e é um suspense que me deixou preso o tempo todo. 22/11/1963 é uma série que traz simplesmente o Harry Osborn, o James Franco, no papel de um homem que sem querer consegue voltar no tempo para antes da morte do John F. Kennedy. E ele percebe que ele pode impedir a morte dessa figura tão importante para os Estados Unidos. E só que o que acontece? O que vai acontecer se ele conseguir mudar isso? E qual vai ser o apavoro para conseguir chegar lá, para descobrir quem é que vai matar, para conseguir impedir que alguma coisa aconteça sem afetar a linha do tempo cronologicamente? Gente, que série boa! Ela é muito tensa, os atores estão muito bons, eu acho que é a melhor atuação do James Franco. Tem o carinha lá do 1917 e talvez seja uma das primeiras minisséries que eu já vi, mas ao mesmo tempo ela é realmente espetacular. Ela traz um final muito lindo e ao mesmo tempo muito honroso para tudo e para tudo que a série prometeu como todo, a minissérie como todo. Eu simplesmente fiquei apaixonado. Robô Selvagem. Parça, eu acho que no momento que eu vi esse filme eu deixei muito claro o quanto que eu amei ele, porque eu fiz crítica pro Cinerama, eu postei no Instagram, eu postei um shorts no YouTube, então assim, simplesmente uma das animações mais lindas que eu já vi. A água nunca foi tão real dentro de uma animação. E a história que eles contaram simplesmente deu um frescor de tipo, caraca, tem uma história para se contar, tem uma nova saga para eles fazerem dentro do universo de animações. E com um traço de animação belíssimo e com personagens extremamente carismáticos. Eu acho que no final ali ele acaba soando corrido demais, parece que ele quer finalizar tudo num filme só, porque talvez não tenha uma continuação. Mas provavelmente vai ter e eu tô muito feliz com isso, porque o que eles fizeram aqui é simplesmente muito lindo. É um filme que, depois que eu terminei, eu já quis abraçar ele com todo o meu coração e já tá na minha torcida aqui pra que ganhe o Oscar de melhor animação de 2025. Supergirl, Mulher do Amanhã, é um quadrinho que eu ainda não falei no canal, mas pode ter certeza que um dos próximos reviews aqui em 2025 vai ser sobre esse quadrinho, porque, novamente, o Tom King fez história. E o que ele apresenta aqui é uma Kara Zor-El totalmente diferente do que a gente conhece. É impressionante como ele melhora a personagem, porque a gente não segue o quadrinho a partir dela, mas de uma garotinha que conhece ela. E é uma garotinha que não vai ter todas as respostas sobre a Supergirl, não vai conseguir ler a mente dela. E a partir do que ela consegue ver, do que ela pensa, a gente vai entendendo essa personagem, a gente vai entendendo a força dessa personagem. E é um quadrinho com uma mensagem tão linda, e ao mesmo tempo, por mais que ele pareça infantil, ele tem uma mensagem tão forte, e ele trata todo mundo como adulto, sabe? O leitor como adulto, e tem uma das artes mais lindas que eu já vi no quadrinho. Sério, toda a página eu queria parar e emoldurar e elogiar a incrível artista brasileira que fez parte de toda essa obra. X-Men 97 não podia faltar na lista de melhores do ano. Eu tô até indignado que tem muitas pessoas que têm feito listas e não tem colocado porque provavelmente não assistiu porque era uma animação. Mas a gente tem aqui a melhor adaptação dos X-Men
que a gente já poderia pedir no audiovisual. A trilha sonora é incrível, a história é perfeita, ela é muito adulta porque a gente estava acostumado em ver em obras de super-heróis, principalmente da Marvel, sabe, atualmente, assim. Então é muito legal ver o casamento perfeito do que são os X-Men, de conseguir trazer certos personagens que foram tão esculachados no audiovisual, sabe, no live action, e aí aqui são tão bem representados com cenas incríveis, cenas marcantes e episódios pra lá de excelentes, e aqui obviamente eu incluo o episódio de Genosha. Eu fiquei muito feliz com essa animação, por mim ela ainda não é perfeita, mas ela entrega uma temporada pra lá de memorável, e eu estou muito ansioso pro que a segunda temporada vai nos entregar. Assassino por Acaso traz tudo aquilo que eu mais gosto em Hollywood. Você pega uma história que aconteceu na vida real, você modifica ela para trazer uma história divertida para o público, você pega um bom diretor que sabe contar a história de um modo diferente do normal, do clichê, e une com um roteiro muito espertinho para fazer uma comédia pra lá de divertida, mas ao mesmo tempo que tem a sua tensão, tem o seu drama, tem uma sensibilidade, mas que eu diria que é ao contrário do que você pensaria de sensível, e sim de atraente, de magnetizar os seus olhos, com uma jornada muito bacana de acompanhar, um homem que se disfarça, mas acaba errando o disfarce dele por se encantar com uma mulher, e isso começa a acarretar em várias confusões, várias consequências que o final vai entregar algo que você claramente não estava esperando. O quadrinho sobre a vida do Jack Kirby é fácil um dos melhores quadrinhos que eu li nesse ano, porque ele não só traz a vida de um artista que foi muito importante para o mundo dos quadrinhos e que foi pouco reconhecido, deveria ser muito mais reconhecido do que o próprio Stan Lee, mas ao mesmo tempo parece uma jornada à la Forrest Gump, onde várias coisas incríveis acontecem em pouco tempo de vida e que eu falei, meu Deus, isso daqui devia ser adaptado pro cinema, deviam mostrar como é que foi a vida desse homem, devia ter uma minissérie sobre ele, porque o tanto de coisa que a pessoa fez, que ela causou, que ela impactou e que ao mesmo tempo não tem um final feliz como a gente gostaria, sabe, torna extremamente impactante. E é muito interessante, eu acho incrível como em menos de 200 páginas consegue contar tanta coisa. Obviamente soa muito mais um livro do que um quadrinho, mas ainda assim é uma arte extremamente reconhecível, sabe? Você sente que você está acompanhando um documentário, uma jornada, e uma jornada extremamente importante e atraente. Acima de qualquer suspeita, foi uma das séries que estrearam na Apple TV no ano de 2024 e que fizeram muito sucesso, deram o que falar. E eu queria muito entender o do porquê, e eu entendi. Que série de suspense do caramba, que série de tribunal do caramba. Ela simplesmente apresenta uma morte e você quer entender o que aconteceu, como é que essa pessoa morreu. E ao mesmo tempo, a pessoa que você está acompanhando é julgada por isso. E aí o que eu acho mais interessante é que você vai até o final da série não sabendo se o seu protagonista é inocente ou não. Tudo que a série entrega na sua jornada, você não sabe em quem você pode confiar de verdade. E isso torna muito intrigante, torna um suspense muito atraente, muito magnético. Ao mesmo tempo, é incrível como ao final de cada episódio dessa série, você fica querendo ver mais, sabe? Dá uma vontade de maratonar absurda. E realmente tem uma qualidade técnica muito, muito boa. E o final entrega. Bebê Rena é aquela série que eu não tava esperando, eu vi que algumas pessoas falaram, mas numa noite ali que eu tava tranquilo, eu falei, não, eu vou dar play aqui pra ver qual que é dessa série. Meu amigo, são só 6 ou 5 episódios. Eu terminei o terceiro episódio, eu estava apavorado. Eu tava, meu Deus do céu, eu não posso fechar a porta do meu quarto, porque se eu fechar é capaz daquela mulher aparecer no meu quarto e eu vou ser morto. Então assim, que série de suspense, de drama e que é baseada em fatos reais, principalmente é dirigida, roteirizada e atuada pelo homem que sofreu tudo aquilo, torna tudo mais impressionante. Cada episódio é mais claustrofóbico do que o outro, tem cenas extremamente pesadas e o final é avassalador. Sério, que série! Pisque Duas Vezes é basicamente o Corra de 2024. Obviamente, esse filme tem uma clara inspiração no filme Corra e tá tudo muito claro ali. Mas o modo como a Zoe Kravitz constrói a sua história, como ela desenrola isso e como ela entrega uns bons plot twists no final, meu Deus, foi um dos meus filmes favoritos fácil desse ano. Entrega tudo que eu gosto, entrega de um jeito muito bem feito. Foi um suspense que
realmente me deixou ali, caraca, aí, com vários atores que ou eu não esperava uma atuação tão boa, ou que eu realmente não conhecia e entregaram uma incrível atuação. Então assim, o clima desse filme, a trilha sonora, a fotografia é de uma beleza, tem uma coloração muito boa, sabe, por parte da direção de arte, que me deixou fascinado e é um daqueles filmes que eu facilmente vou querer rever nos próximos anos. Efeito He-Man foi um daqueles quadrinhos que eu não esperava tocar tão fundo no meu coração no modo de entender por que eu sou como eu sou. É um quadrinho que ele mostra como a televisão está controlando as pessoas desde o começo e principalmente como algumas obras animadas foram criadas exatamente para mexer com a nossa cabeça, para influenciar a nossa cabeça e como a televisão foi influenciando a nós para chegar no que somos hoje em dia e para chegar em vários problemas que temos nos tempos atuais. É um quadrinho extremamente de documentário, assim, ele vai acompanhando tudo o que aconteceu desde que a televisão foi criada, as animações que foram criadas, as animações que foram passando, a influência que foi tendo no comercial de pessoas brancas, e sabe, como isso foi levando no problemática que a gente tem hoje em dia com outros comerciais com outras pessoas, e consegue tocar tão a fundo na mídia, na política, em como a televisão controla a gente, como a internet controla a gente, que é realmente impactante. Ainda estou aqui, é fácil, o filme brasileiro do ano, né? É o filme mais comentado, é um dos filmes mais comentados do ano de 2024 e ele não podia faltar nessa lista porque foi realmente muito incrível ver esse filme, não sabendo da história dele. Então eu nem vou contar a história dele caso você não saiba, sabe? Mas eu cheguei no cinema, dei o play ali, não dei o play, né? Porque tem um controle do comercial. Mas assim, a direção, a fotografia, o modo como eles mexem com a montagem de câmera, de você trabalhar com o tempo real, com o que está sendo gravado numa câmera e parece que você está ali, eu acho que até a sensação do cinema melhora isso. E a atuação da Fernanda Torres é absurda. É uma daquelas atuações que eu fico abismado, que é o fato de que eu não consigo ver uma pessoa atuando, eu vejo uma pessoa real sentindo tudo que ela tá assistindo. Aliás, todos os atores estão muito bem nesse filme, mas a Fernanda Torres, ela consegue muito roubar a cena e por mim começa exatamente no momento que a casa dela é invadida. Gente, que filme tenso, de uma forma muito triste e que você vai indo até o final não sabendo o que esperar, não sabendo qual vai ser a conclusão. Principalmente eu não sabia, porque eu não sei nada do que aconteceu na história daquela família e é baseado em fatos reais. E no momento que acabou o filme, eu fiquei até os créditos só absorvendo tudo que eu senti. A segunda temporada de Arcane. Cara, eu tinha gostado bastante da primeira temporada, mas o que a segunda temporada me entregou foi realmente sublime. Não só no aspecto de animação, que eu acho que melhora, fica impecável e só isso já faria valer a pena, mas a história, o modo como eles conseguem trazer tantas tramas com diversos personagens, jogar para caminhos diferentes, você ficar se questionando como é que isso vai interligar e chegar no final e conseguir interligar tudo, e isso numa velocidade absurda, onde o que talvez não seja tão bem desenvolvido você possa desenvolver mentalmente refletindo sobre os episódios, é o que torna essa temporada por mim a definição de obra-prima. Eu entendo que algumas pessoas pensam que ela poderia ser dividida em uma outra temporada, desenvolver mais, trazer um pouquinho mais os arcos, e eu também gostaria, mas o que eles fazem aqui foi algo significativo para mim, fez eu me apaixonar ainda mais por esse universo, e você pode ter a chance de ver um pouquinho disso. Basta você se tornar membro deste canal, se inscrever ali no plano do Bido Viltrumita, onde você poderá acessar vários reacts completos, tal como o final de Arcane. Mas, se você quiser ajudar de um modo mais simples, se inscreve aí no Bido Aranha que você vai ter acesso antecipado aos vídeos desse canal, tal como esse vídeo. Se você estivesse lá, você teria acesso antecipado a esse vídeo antes do lançamento dele, como também de figurinhas, rankings, algumas críticas de algumas obras, como algumas que eu comentei aqui, algumas que podem aparecer na lista de 2026 e por aí vai. Então, não deixe aí de ser um apoiador e ajudar esse canal, o link vai estar na descrição. Anota! As Muitas Mortes de Layla Starr é um quadrinho que traz simplesmente a morte sendo despedida do seu papel, porque vai nascer um garoto que vai impedir as mortes, ou seja, as pessoas todas serão imortais. E aí, o que ela vai fazer a partir de agora? Ela quer impedir esse garoto de chegar ao conhecimento dele de ter a imortalidade. E o modo como esse quadrinho fala sobre a vida, a morte, traz uma reflexão sobre isso, sobre a passagem do que acontece com a gente a cada tempo e como a gente vai mudando e como ao mesmo tempo tem uma beleza na morte. É simplesmente extremamente poético, é um
é um tipo de quadrinho que eu realmente gosto, né? É o tipo de quadrinho que eu comecei a gostar a partir de Sandman, porque Sandman tem a morte ali, tem um quadrinho focado nela. E o que eles fazem aqui simplesmente faz com que você mude a sua forma de ver a vida como um todo. E isso não poderia ser mais lindo. Amor da Minha Vida foi fácil a maior surpresa de 2024, porque era uma minissérie que eu nem sabia que ia lançar, não fiquei sabendo quando lançou, mas quando eu decidi dar o play nela, ela me entregou algo que eu não achava que dava pra fazer mais com comédias românticas, que é você entregar algo que tenha personalidade e ao mesmo tempo tenha carisma, tenha sentimento, tenha carinho. E você nota isso não só na trilha sonora, no roteiro, nos diálogos dos personagens que são muito fluidos, do tipo de abafar o som, porque o personagem falou muito rápido e você não consegue entender o que ele falou, mas ao mesmo tempo isso torna mais verossímil, como na direção de tudo, de design de produção, de fotografia, de arte, onde você vê um cuidado, um carinho para conduzir essa narrativa de um modo que seja diferente, trazendo referências de outras obras, mas fazendo isso com uma peculiaridade que simplesmente é muito difícil de você não ver hoje em dia. E o modo como trabalha os seus personagens de uma forma tão humana faz com que você queira abraçar ainda mais essa série. O final dela, gente, eu simplesmente fiquei apaixonado. Eu faria um vídeo completo só sobre ela, mas eu não sei se daria muito certo, mas se vocês quiserem, podem falar porque eu aceitaria fácil fazer. Jurado número 2 é provavelmente o melhor filme do ano de 2024 para mim, porque ele entrega um suspense de tribunal absurdo, já que uma morte aconteceu, as pessoas precisam entender o que aconteceu, só que o nosso protagonista estava lá quando a morte aconteceu. E a opinião dele vai contra a das outras pessoas e tem um motivo para isso. E aí o modo como o filme vai conduzindo essa jornada, em que simplesmente as coisas acontecem com muito cuidado, algumas pessoas podem achar que até que é lento, mas eu acho que é um suspense absurdo, porque você fica o filme todo, caraca, como é que ele vai sair dessa? Qual vai ser o final desse filme? E o modo como esse filme discute sobre o tribunal, sobre as pessoas do júri, a relevância delas, o modo como elas podem tratar um caso, e ao mesmo tempo como você vai tratar um caso de uma pessoa, sabe? Se você vai focar na verdade do que realmente aconteceu ou na justiça que talvez a pessoa mereça passar. Qual que vai ser a linha tênue entre isso? É simplesmente absurdo. E o final, que final excelente! O livro de Matthew Perry, o ator de Friends que faleceu e que deixou um livro contando toda a sua história sobre a sua vida, e o modo como ele conta essa história me lembrou muito o filme do Christopher Reeve que teve nesse ano de 2024, onde ele vai viajando entre o presente, onde ele tá na merda, onde ele tá muito próximo de morrer, e o passado, o que levou ele até chegar nesse momento. É um livro que é tão fluido, tão fácil de ler, tão confortável, mas ao mesmo tempo tão pesado, tão triste, e que ao mesmo tempo tem uma lição, tem uma mensagem tão forte, que é o tipo de livro que eu pediria para que todas as pessoas que estivessem vendo este vídeo lessem, mesmo que você não conheça o ator. Ele não vai ficar falando só sobre Friends, ele vai dar ali as suas homenagens, o que é muito legal para os fãs, mas é muito mais do que isso, é muito mais além disso, e é o livro que ele queria que fosse mais conhecido do que pelo papel de Friends. Então, assim, é muito recomendável. Chernobyl tá entre as melhores obras de televisão que eu já vi na minha vida, e tudo começa pelo seu primeiro episódio, que eu considero o melhor primeiro episódio que eu já vi. Excelente. Ele já me surpreende porque, assim, quando eu fui ver essa série, eu achei que ela ia mostrar como levou a explosão que afetou tudo, né? Que levou ao Chernobyl como um todo, a expressão Chernobyl. Só que a série começa exatamente com a explosão. E aí, dando seguimento a isso, você vai entendendo o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo as pessoas vão tentando resolver o problema. E é simplesmente magnética, é catártico, é um suspense absurdo. Você fica com medo a série inteira e você fica tenso a série inteira. E eu gosto muito do sentimento de tensão. Então imagina como foi pra mim ver essa série. Chegando no final dela, ela ainda entrega um dos melhores finais que eu já vi numa série de televisão. E é uma minissérie, então ela é bem fechada. Então, perfeita. Simplesmente uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. PS, eu tô lendo um quadrinho chamado Primavera de Chernobyl, e conforme eu tô lendo o quadrinho, eu tô tendo vontade de rever a série, de tão boa que ela é. Monster é um filme de 2023, mas que eu fui ver lá pra metade de 2024, então ela não conseguiu entrar na minha lista de melhores de 2023. Mas que filmaço! Eu chorei
muito nesse filme. Ele simplesmente apresenta duas crianças, dois garotos, que têm uma relação muito legal, mas que ao mesmo tempo elas estão sendo divididas pela escola, pelos pais, que não querem que esses dois sejam amigos, e conforme você vai vendo o filme, você vai entendendo do porquê, e você vai se relacionando cada vez mais. Ela mostra que tem um problema, ela mostra que tem uma situação, e você vai se encaixando, e tem uma naturalidade, tem uma sutileza que encaminha esse filme, que quando chega no final, ela puxa sua perna e você não sabe em que estado você fica. Pinguim! Fácil a maior surpresa do ano de 2024. Eu esperava que essa série poderia ser boa, eu achava que ela poderia ser muito boa, mas eu não esperava que ela seria incrível, trazendo uma excelente atuação do ator que interpreta o Pinguim, mas também uma excelente atuação da Sofia Gigante. E caraca, esses personagens, o desenvolvimento deles, o modo como eles conseguiram trabalhar um vilão contra um outro vilão, trazer a história do passado de cada um, desenvolver isso para um final onde é vilão contra vilão e no final você não tem herói e você tem um vilão mais do que estabelecido e mais do que ainda mais forte para uma continuação do Batman, mostra como o universo super-heróis ainda pode surpreender, como ainda pode fazer muita coisa sem ter um quadrinho para adaptar e ainda assim fazer algo cinema. Documentários, mas obviamente um foco para o filme do Superman de Christopher Reeve, a história de Christopher Reeve. Eu cheguei a fazer um vídeo listando os melhores documentários que eu vi em 2024, então aquele vídeo serve muito para esse momento aqui, eu recomendo que você vá ver aquele vídeo, porque documentário é filme e às vezes conta uma história muito melhor do que muitos filmes que a gente vê por aí de ficção. Então, assim, obviamente eu deixo aqui focado o do Christopher Reeve, porque o modo como eles conduziram essa história, viajando entre o presente e o passado, sobre o que estava acontecendo com ele, e também como ele chegou naquele momento, toda a história, a jornada dele, como o foco é muito mais no acidente, no que ele passou, e como ele se reergueu, ao invés do simples fato de que ele interpretou o Superman, é simplesmente um filme esperançoso e que pode até mesmo mudar a sua vida. Falando em mudar vida, Asterios Polyp é um dos melhores quadrinhos que eu já li, é o melhor quadrinho do ano de 2024, e ele simplesmente acompanha um homem que tem a sua casa queimada e ele viaja para outro rumo, relembrando o passado e relembrando o que levou ele para esse caminho. É um quadrinho que reflete sobre a vida, que reflete sobre as decisões que você toma, reflete as chances que você ainda pode ter, mesmo quando o tempo já passou e já passou demais. E tem a melhor ilustração, o melhor tipo de desenho que eu já vi, porque o modo como ele conversa com a jornada, como ele brinca com a personalidade que cada pessoa tem, torna simplesmente sublime, magnífico de você acompanhar, de você ver que cada peça no desenho conta uma história, conta algo a mais além do roteiro. E isso, por mim, mostra como os quadrinhos têm a sua relevância, têm a sua importância e como até mesmo o modo de contar história em quadrinho não pode ser contado de nenhuma outra forma em nenhuma outra mídia. Esse quadrinho mostra como algumas obras só funcionam nos quadrinhos e funcionam de um jeito perfeito. Cidade de Deus, não tem jeito, eu simplesmente vi o melhor filme brasileiro que existe e tem o react aqui no canal, tá bom? Se você quiser pesquisar, pesquise. Assistindo pela primeira vez Cidade de Deus, que filmaço, eu não esperava que fosse tão bom, eu tinha medo, aliás, de não achar tão bom, mas tudo que esse filme entrega, a montagem, a brincadeira, uma história que não perde o clima, o rumo em nenhum momento e que vai criando uma tensão, mas ao mesmo tempo ela consegue ser leve, obviamente não tão leve assim, e como vai juntando todas as histórias, todos aqueles detalhes colocados lá no início e tendo uma conclusão e ainda sendo fácil de entender de tanta coisa que eles comentam, é simplesmente algo muito diferente, muito importante e faz sentido esse filme ser tão falado e ser tão reconhecido dentro do Brasil e ao mesmo tempo fora do Brasil. Succession trouxe um dos melhores episódios que eu já vi, trouxe o melhor final que eu já vi dentro de uma série de televisão, trouxe um dos melhores, se não o melhor desenvolvimento de personagem que eu já vi dentro de uma série, por enquanto, pelo menos, e impressionante porque ela fala sobre ações, fala sobre corporações, ela tem vários assuntos ali que quando eu tava vendo eu não tava entendendo nada, mas eu segui o baile, porque o principal eu tava entendendo e o que eles estavam contando era muito interessante. Eu gostei tanto dessa série que eu decidi fazer um vídeo exclusivo pra ela, então se você quiser saber mais, quiser entender mais do porquê que vale a pena assistir ela, assista esse vídeo que tá aí, né, só procurar Succession Bido Comics, você vai achar.
e ali eu deixo muito claro o do quanto ela vale a pena e do porquê que ela vale a pena. O Eternauta entra na lista de um dos melhores quadrinhos que eu já vi e eu corri no tempo para ler esse quadrinho, tá? Porque chegou no final de 2024 e eu ainda não tinha terminado. Chegou no primeiro dia de 2025, eu falei, eu vou terminar essa bodega. E eu terminei. E a experiência foi absurda, foi incrível. Eu tô louco pra fazer um review só sobre ela, focado extremamente nela. Então eu só digo pra vocês, aguardem. Porque o que esse quadrinho faz, o que esse quadrinho entrega é digno de nota, é digno de ganhar um vídeo solo. E enfim, é só o que eu tenho pra dizer por agora. Por fim, sem mais delongas, sem nenhuma surpresa, pom, 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 pom. Game of Thrones. Caraca, quem diria que uma votação lá no Instagram traria uma das melhores experiências que eu tenho tido com uma série de televisão, tem trazido um dos reacts mais legais de se fazer dentro do canal e que ao mesmo tempo é uma série realmente incrível. O modo como as tramas são contadas, como são divididas, como cada uma se interliga, mas ao mesmo tempo estão tão distantes, como todas são interessantes, como a cada temporada você sente que a jornada ainda está sendo contada, que você não teve um final, que você não teve uma conclusão, que um vilão foi resolvido. Não, tem uma história ainda maior que ela está se abrangendo cada vez mais e agora onde eu tô chegando ela está cada vez fechando e tem cada episódio incrível que só aqui eu posso dizer também que assim como Succession, assim como Chernobyl, trouxe um dos melhores episódios que eu já vi dentro da série de televisão, que obviamente é o episódio do Casamento Vermelho. Gente, que série absurda, com personagens incríveis, acontecimentos incríveis, e eu estou mais do que ansioso e animado de continuar ela e finalizar ela aqui no canal. Eu já disse uma vez e digo de novo, é uma série que eu não terminei, eu sei que aparentemente o final é ruim, que não chega aos pés de tudo que ela está me entregando, mas eu digo aqui, não importa o final que ela me entregue, ela é uma das melhores séries que eu já assisti e ela vai continuar sendo, e ela vai continuar estando lá no top, no ranking de melhores séries que eu vi, mesmo com o final que ela entrega, porque o que ela me entregou até aqui foi extremamente satisfatório. Tão satisfatório que mexeu no meu quarto e apagou a luz aqui do meu lado. Olha só. Caraca! Cinema! Falei que só a poxa, hein, galera? Pelo amor de Deus, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou levemente longo, mas ao mesmo tempo um belo resumo de tudo que eu gostei, de tudo que eu achei, um ranking de quais são os melhores que os outros. Eu entendo que vocês queriam algo mais 2024 e talvez eu faça um vídeo aí, uma live com os garotos pra talvez trazer isso, né? Uma coisa bem mais focada do ano 2024, até pra eu conseguir fazer uma lista de filmes só de 2024. E aí vou ver o que eu faço, né? Porque realmente nesse ano eu gostei muito mais de obras que não foram do ano de 2024, mas ainda assim tiveram suas exceções, tiveram aquelas coisas muito bacanas e que merecem a sua atenção. A maioria das coisas que eu falei aqui tem em streaming, diferente das HQs, obviamente as HQs vocês têm que comprar, mas ainda assim são HQs que valem muito a sua atenção e eu espero ter deixado claro isso. Então deixem nos comentários aí o que vocês acharam das obras que vocês assistiram, quais vocês concordam, quais vocês discordam das que eu coloquei aqui e também quais vocês têm interesse em ler, em assistir, ou talvez deixe aí o seu top 10 de séries, filmes, quadrinhos, um pouco de cada, ou talvez de todos, que eu vou gostar muito de estar lendo. Agradeço muito a quem assistiu, feliz ano novo, quis começar o ano mesmo com esse vídeo, depois do anúncio do Catarse, né, que eu espero que vocês tenham visto, que eu espero que vocês tenham gostado, e enfim, aguardo vocês aí, porque nas próximas semanas vão vir vídeos para um dedéu. Aguardo, valeu, falou! E não esqueçam do Catarse, olha só essas pessoas maravilhosas que estão apoiando e que tem todo o meu coração.